Queridos, nós estaremos nesse ano de 2011, começando agora no mês de janeiro, o projeto que nós temos em relação à reverência na igreja. A gente sente a necessidade de trazer algumas recomendações para a igreja, porque muitas vezes, sem querer, nós estamos sendo usados pelo inimigo e não sabemos. Somos até peça de tropeço para uma pessoa que vem para a igreja e, sem querer, nós estamos dando vitória ao inimigo na igreja, mesmo que seja na igreja, mas é por isso que nós queremos dar essa recomendação, porque a palavra, ela já é algo muito sutil, e a palavra de Deus é mais sutil ainda. Então o inimigo, ele está fazendo de tudo. Então eu estava ouvindo um vídeo lá da evangélica e as crianças foram cantar. Então foram belíssimas, as crianças cantaram, foram quase que 50 crianças, mas uma coisa que me chamou muita atenção, que foi horroroso, que eu disse, mas isso acontece em toda a igreja, Todas as crianças estão mascando chiclete e cantando. Todas, sem exceção. Então, com certeza, isso é uma falta de respeito muito grande, principalmente porque você está cantando para Deus. Então, nós precisamos, muitas vezes, não sermos, porque nós não sabemos, mas muitas vezes o diabo, ele está rindo de nós, porque nós não reverenciamos ao Deus que nós servimos. Nós achamos que não faz mal não, e às vezes a gente também não quer colocar essa reverência na igreja por causa daqueles que ficam chateados. Muitas vezes a gente acha que não deve colocar, porque tem aqueles que ficam chateados e tal. Às vezes não gostam que chame a atenção, mas eu quero dizer a você que louvado, bem-aventurado é se você for chamar a atenção, E essas recomendações são importantes para que você jogue no time certo e não jogue no time errado. Então nós temos essa preocupação de que você possa estar jogando no time certo. Então a gente vai avaliar essas questões, vamos trazer um projeto aqui para a igreja de reverência, para que a gente possa deixar que o Espírito Santo de Deus possa só ele ser o reverenciado. Amém? Então nós queremos trazer isso para ajudar a igreja. Ajudar a igreja. Muitas vezes nós não sabemos como nos portar na casa do Senhor. Isso não quer dizer que seja algo trágico, mas muitas vezes nós precisamos dar essa recomendação para ajudar a igreja como deve se comportar na presença do Senhor, porque quando nós saímos de casa, Deus já estava aqui. Amém? Você saiu de casa, veio para cá, Deus guiou você. Então você está aqui nessa noite, não está por acaso, Você não tinha nada a fazer em casa, não. Você está aqui e Deus está guardando a sua casa. Você está aqui e Deus está ministrando aos corações dos seus parentes. Você está aqui louvando a Deus e Deus está fazendo maravilhas. Então é muito importante que a gente perceba que jogamos no time certo. E muitas vezes, quando percebemos, muitas vezes nós não percebemos que estamos jogando no time errado quando nós desviamos o olhar
ou conversamos, ou o celular fica ligado, e muitas vezes eu vou ter que ser até bonzinho dizer que você está lendo a palavra de Deus no celular, né? Mas mesmo assim vai atrapalhar aquela pessoa de ouvir a mensagem. Então possivelmente aquela pessoa vai entrar e vai sair pior do que entrou. Então com certeza essa pessoa vai reclamar de que o culto foi frio, que o culto não prestou, porque ela não se ligou. Então, mas vamos começar esse ano novo, não com o pé direito, mas com os dois pés, né? Dá para não cair, mas com os dois pés, tá bom? E vamos começar jogando no time certo, no time de Deus, né? Sendo responsável. Nós também estaremos trazendo um projeto para percebermos que toda a igreja precisa fazer que a igreja possa crescer para a honra e glória do Senhor. Então vamos também trazer esse projeto para os irmãos. Mas como nós falamos, poucos foram os que estiveram aqui no dia 31, mas com certeza nós fizemos um culto aqui maravilhoso. E nós falamos sobre o projeto, o tema desse ano, aquilo que Deus colocou no meu coração, e Ele já vinha trabalhando comigo desde o mês de outubro, trabalhando esse tema, porque a gente tem uma necessidade muito grande, não é? E Ele me mostrou que colocar a primeira parte, o aperfeiçoamento dos santos, deve continuar o aperfeiçoamento dos santos. Porque com certeza aperfeiçoamento é algo que deve ser feito sempre. Nós precisamos entender que estamos nos aperfeiçoando, né? Não existe um momento em que nós não estamos. É lógico que nós não seremos perfeitos, jamais seremos perfeitos, mas Deus não nos quer tornar perfeitos, e sim aperfeiçoados nele. Então, continuamos com o aperfeiçoamento dos santos, mas através dos relacionamentos. É muito importante entendermos que numa vivência de igreja nós precisamos ter 12 relacionamentos primordiais. E esse ano nós queremos trabalhar esse relacionamento em 2 níveis, que é o nível vertical, que é o relacionamento com Deus. Vamos trazer palavra, mensagem, estudos sobre esse relacionamento com Deus, mas também o relacionamento horizontal, que é o relacionamento com o próximo, ou com cada irmão. Então vamos trabalhar sobre esses 2 temas, entendendo, e vamos sair das palavras. Nosso maior desejo e nosso maior desafio é sair das palavras e tornar algo prático no meio da igreja, né? E nós precisamos, principalmente, até parece que eu posso fazer uma pergunta aqui: qual dos 2 relacionamentos nós precisamos mais? Do relacionamento com Deus ou do relacionamento com os irmãos? Qual você acha que é mais importante? Márcio? Você acha que os 2 são importantes? Muito bem colocado. Agora, o que é que você acha que é mais importante nesse sentido? É o relacionamento com Deus ou o relacionamento com o próximo? Com certeza, com Deus é bem melhor, não é? E uma coisa está atrelada à outra, porque se nós tivermos um bom relacionamento com Deus, nós vamos ter grandes chances de tornar o relacionamento pessoal de irmãos da igreja mais fácil. Porque o relacionamento pessoal entre irmãos não é um relacionamento fácil. Já foi estudado em Coríntios, já foi estudado em vários textos da Bíblia, que relacionamento entre pessoas não é fácil, né? Nós precisamos
entendemos até que o próprio Deus, né, irado lá, quando estava na travessia no deserto com Moisés, ele irou-se, disse: Moisés, olha, se tu quiser, tu vai com esse povo, que eu não quero mais saber desse povo. Então, relacionamento com pessoas é difícil. O próprio Deus sentiu na pele que é isso. Mas, para que a gente possa ter uma chance de nos relacionarmos melhor, nós, com certeza, para que isso aconteça, nós precisamos ter o relacionamento com Deus o mais íntimo possível. Quanto mais intimidade com Deus, né, mais intimidade com o irmão nós vamos ter. Né? Quando nós encontramos aquele texto de suportar uns aos outros, nós só podemos suportar um ao outro se o nosso relacionamento com Deus for um fino relacionamento. E amados, isso é tremendo, porque quando uma igreja, pelo menos as igrejas que eu já estudei, já pude perceber, igrejas que crescem, igrejas que estão fazendo disso o seu carro-chefe. Então, igrejas que eu percebi que estão saudáveis, como diz Rick Warren no seu livro, né? São igrejas saudáveis, igrejas que se preocupam com o amor ao próximo, mas são igrejas que têm um profundo relacionamento com Deus. Deus está agindo tremendamente nessas igrejas. Amados, não é não é dizendo que a igreja tal ou a igreja tal é melhor do que a nossa igreja, não. Mas a igreja evangélica batista, por mais que eu acho que não é bom dizer isso, né? Porque os irmãos podem ser que achei mais bonito e querer ir para lá. Mas, amados, nesses tempos, eu acho que uns 5 anos para cá, amados, os cultos da evangélica que eu tenho ido muitas vezes, tem sido de uma unção poderosa, uma unção tremenda, uma coisa que eu fico achando que Deus está virado para o lado de lá, né? E eu vejo que a igreja tem uma preocupação grande de um relacionamento íntimo com Deus, e que estão trabalhando um relacionamento próximo uns com os outros. Então, uma igreja que se preocupa em amar ao próximo, amar uns aos outros, com toda sinceridade, amados, não há o mundo, não há Satanás, não há ninguém que possa suportar esse amor, porque a igreja de Deus é amor. Amém? 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 Então nós precisamos entender que para isso nós precisamos ter um relacionamento com Deus profundo. E é por isso que eu estou dizendo aqui que eu não quero apenas ficar nas palavras, mas eu quero trazer para a igreja, para o seio da igreja, para os cultos da igreja, a vivência, a convivência com esse Deus, né? Ao ponto de sermos impulsionados a fazermos também em casa, buscar a Deus em casa, chegar para mim você e dizer: pastor, eu busquei a Deus de uma maneira tremenda, Ele falou comigo. Você ter um relacionamento forte com Deus, no seu quarto, na sua casa, não só na igreja, porque o perigo é esse, é nós acharmos que Deus apenas se manifesta aqui na igreja, e esse é o maior erro nosso, é acharmos que Deus, Ele está apenas neste lugar. Não, mas eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, em todos os lugares aonde invocar o seu nome de todo o coração. Deus vai estar na sua casa se você buscar de todo o coração. Então nós precisamos, para que o relacionamento pessoal possa existir, que você possa dizer: Senhor, eu não consigo amar fulano, mas eu vou amar fulano, porque eu te amo, Senhor. Quando você se tornar isso
capaz, você entender o amor de Deus e viver esse amor de Deus, aí vai me impulsionar a quebrar as barreiras, a quebrar as dificuldades, a arrogância, né? A falsa humildade, e você vai ao encontro do irmão e vai se relacionar com ele, porque você vai ter um relacionamento com Deus, né? E você vai descobrir que sem Deus você não pode fazer nada. Tomara, isso é muito sério, muito sério. Agora, como eu estou dizendo, nós vamos trabalhar para que a gente possa trazer para a igreja essa experiência com Deus, né? Vamos trabalhar em 4 níveis, como nós falamos no treino, 4 níveis. Vamos começar com a oração, vamos conhecer sobre a oração, vamos ver os mistérios da oração, né? Como um personagem na Bíblia que eu acho muito tremendo, que ele orou e Deus acrescentou 15 anos na vida dele. Então há um mistério na oração. Então nós entendemos que a oração não é apenas um falar com Deus, mas algo íntimo que Deus, através de Jesus Cristo, morreu na cruz para que nos desse a chave de ligação, que ligado na terra será ligado no céu, o que desligado na terra será desligado. Então, nós precisamos descobrir a poderosa ação da oração. Não apenas orar nas horas das refeições, mas orar. Uma vez uma conversa entre o Yom Kippur, eu citei isso aqui, né? Entre Rick Warren e Yom Kippur, e Rick Warren já tinha feito de tudo, já estava arrancando os cabelos. E a igreja dele só tinha aproximadamente 45 mil pessoas. Ele estava achando pouco, né? Mas em relação a Yom Kippur, que tem uma igreja de 2.600.000 pessoas, com certeza a igreja dele é bem pequena. E aí ele perguntou: qual a diferença? Onde está a diferença do crescimento da minha igreja para a sua igreja? E ele fez uma pergunta para Rick Warren: quantas horas você ora por dia, meu irmão? E Rick Warren, eu acho que pensou em dizer, vou dizer aqui, até o que eu não faço, para ver se ele se empolga: 2 horas por dia. Aí disse: é por isso que você tem a igreja que a igreja é o número que você ora. Eu oro 10 horas por dia ininterruptos. Meu Deus, como é que a pessoa pode passar tanto tempo em oração? Será que tem 10 horas? Será que eu tenho que orar? Né? O pastor Ricardo Gondim fez isso, uma experiência dessa, pensando: meu Deus. E aí ele cronometrou, colocou no relógio, colocou 1 hora, de 1 hora até 0, para ver quando ele disse que ele orou com todos os irmãos da igreja, ele orou com todos os projetos da igreja, e quando ele olhou para o relógio, ainda faltavam 40 minutos. Ele disse: meu Deus do céu. Nós precisamos entender, mas nós somos assim, pragmáticos aqui nos países ocidentais. Nós achamos sempre que 2 mais 2 e mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Sempre dá um número exato. Só que na intimidade com Deus, amados, os números não são exatos. Aí você fica imaginando o que é que a pessoa diz isso só para se gabar. Mas a igreja dele, amados, é a prova de que é uma igreja que cresce. Ele batiza por mês 20.000 pessoas. Isso quando ele já fica com raiva, né? Que batiza 20, batiza um pouquinho. Então, nós precisamos descobrir o segredo da oração. E vamos descobrir, amém, irmão? Na intimidade com Deus nós temos que descobrir. Vamos descobrir porque os nossos filhos não estão vindo para o Senhor. Será que não temos culpa, amados, pelo nosso filho ainda não ter chegado na presença de Deus? Um parente nosso está resistindo à palavra. Será que não somos culpados? Será que possivelmente nós podemos dizer: não é a vontade de Deus? Será que não é apenas a vontade de Deus?
Será que não estamos impedindo o agir de Deus? Porque a palavra diz que o pecado impede o seu ouvido de nos ouvir, e o nosso pecado também impede que os seus olhos possam ver. Então algo podemos descobrir, e só podemos descobrir se nós orarmos. E amados, a oração não é apenas aquilo que nós temos para orar. Então, se tivéssemos aqui, por exemplo, 10 pessoas terminais de AIDS, então vamos orar pelas 10 pessoas, nós temos motivos para orar. Então vamos orar, vamos fazer uma vigília, e nós fazemos uma grande vigília orando pelas 10 pessoas que estão aidéticas, que estão perto de morrer, que estão magras, que estão mortas. Uma tragédia, nós mobilizamos a igreja. Amados, nós não precisamos apenas agir nisso. Lembre-se que Deus chamou Enoque para si. Por quê? Porque encontrou nele um homem justo e reto aos caminhos do Senhor. Então nós não precisamos buscar a Deus na tragédia, não. Precisamos buscar a Deus dizendo, se todo dia nós falarmos que Ele é santo, 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 e na terça-feira santo de novo, Ele é mais santo, e na quarta santo mais ainda, e na quinta santo, Ele ainda é santo. Deus, nós vamos ver, porque a continuidade, Deus vai agir, Deus vai agir. Amém? Amém. Então vamos trabalhar a questão do relacionamento através da oração. Um outro relacionamento também que vamos trabalhar é a questão do relacionamento com a palavra de Deus. Precisamos descobrir os segredos de Deus na sua palavra. Amados, Deus tem algo tremendo para nós na sua palavra que nós não conhecemos. Não precisa levantar o dedo, não. Mas eu queria perguntar aqui, você responde para você mesmo. Quantos aqui na igreja já leram a Bíblia o ano todo? Não precisa responder, responda para você mesmo. Durante o ano você já leu, né, pelo menos uma vez a Bíblia, né? Você faz isso de vez em quando? Quantos anos de crente você tem? Você tem 5 anos, 10 anos de crente? Quantas vezes leu a Bíblia toda? Uma mulher na evangélica, que era a Ruth Lopes, qualquer coisa que a gente tinha dúvida, a gente ligava para ela e dizia, irmã, isso assim, assim na Bíblia, quer dizer isso assim, assim, é? Ela dizia, olha, esse texto se encontra assim, 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 e esse texto quer dizer isso, isso e isso. Sabe por que ela tinha dito? Porque ela tinha lido a Bíblia 64 vezes. E uma vez ela estava lendo a Bíblia de novo, alguém disse assim para ela, você está lendo a Bíblia toda? E você já não se cansou de ler tanto, não, minha Bíblia? Quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Então, nós não sabemos, né? E olha que conhecer a Bíblia não é conhecer a palavra de Deus. Nós podemos até conhecer a Bíblia, saber onde qual é salteado. Podemos até dizer todos os livros da Bíblia, mas não praticarmos nenhuma verdade dela. Então, o nosso desafio no relacionamento com Deus é conhecer a palavra de Deus. É no momento difícil, é no momento de uma tragédia, você ter uma palavra. No momento difícil, no momento em que as palavras não resolvem, você, que é um crente do Senhor, vê além. Não é esse lado de Thundercats, não. Visão além de alcance, né? Mas você vai ver além, né? Vai ver além. Por quê? Porque você conhece a palavra de Deus. Não será uma arrogância, não, mas será sabedoria de Deus. Um outro relacionamento também é o relacionamento de nós conhecermos a vontade de Deus. Aí eu posso perguntar, você conhece a vontade de Deus?
Você sabe se o que você está fazendo agrada ao Senhor? É muito importante que a gente saiba disso. É muito importante que as nossas ações possam se encontrar com a vontade de Deus. Então, conhecer um relacionamento com Deus, conhecer a sua vontade e fazer a vontade de Deus acontecer na nossa vida é algo que Deus deseja. Então, quando nós lemos muitas vezes o texto, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando estamos longe da palavra de Deus, amados, esse texto passa como ouvido de mercador em nós. É muito fácil dizer que todas as coisas vão ser acrescentadas. É muito fácil se eu não correr atrás, né? Porque as coisas da palavra de Deus se discernem espiritualmente. Então, saber se Deus está dizendo na sua palavra que você deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem que descansar na vontade de Deus. E amados, aqueles que descansam na vontade de Deus descansam na melhor coisa da vida. Então nós queremos descobrir isso, e vamos descobrir qual é a vontade de Deus. Queremos nos relacionar e relacionar com Ele, para que a gente descubra qual é a sua vontade para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, amados? E por último, um relacionamento com os irmãos da igreja. Depois que a gente viu o relacionamento com a palavra, com a oração, depois com a palavra, depois com sabendo a vontade de Deus, aí estaremos preparados para amar uns aos outros, amar os irmãos da igreja. A disposição para amar será com um pavio muito maior, né? Porque você tem um pavio curto, mas com o relacionamento com Deus, o pavio vai se tornar bem longo, e aí você vai ter forças para resistir todas as dificuldades. Amados, uma coisa que nós precisamos entender, que o maior inimigo das nossas almas não é Satanás. Muitas vezes somos nós mesmos. Muitas vezes queremos um bode expiatório, né? A culpa é do canto, quem não está aqui para responder. Se ele estivesse aqui, você ficava? Amém? 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 Não. Ninguém ficava não, né? A presença do diabo, quem quer ficar, né? Mas só que se eu ficasse, irmãos, eu estava com o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém? Então, amados, temos que saber que Ele não está perto dele. Muitas vezes culpamos Ele. A culpa é do diabo, mas na verdade a culpa é minha. Eu é que criei aquela situação. Agora o diabo, ele usou das suas ferramentas a nos tentar fazer a coisa piorar. Mas a culpa muitas vezes é nossa. Então, com o relacionamento com Deus, vamos ter força e sabedoria para enfrentar o relacionamento pessoal. E amados, quando nós aprendemos a nos relacionar uns com os outros, nós vamos dar um salto muito grande. Amém? Então, amados, eu queria trazer uma palavra sobre isso, né? A questão da fraternidade. O que é a fraternidade? É o parentesco de irmãos, amor ao próximo, união ou convivência como de irmãos, harmonia. O que é comunhão? Conjuntos que comungam nas mesmas crenças ou opiniões. O que é relacionamento? Conhecimento recíproco de pessoas. Coluna da vida da igreja. Primeiramente, a comunhão. Relacionamento é uma coluna básica, porque é a expressão do amor que o Senhor nos ensinou a ter uns pelos outros.
Veja aí, João capítulo 13. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós. Assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Thomas, a demonstração visível do amor que o Senhor ordena que devemos ter uns pelos outros é expressa através do relacionamento. O interessante é que Deus, Ele colocou a sua experiência. Ele diz no versículo 34: como eu vos amei a vós. Como eu vos amei a vós. Interessante que o relacionamento conjugal, uma palavra que o pastor Muba colocou na internet, muito interessante. Ele falando sobre a mulher submissa. E ele está dizendo que realmente toda mulher, qualquer uma, pode ser submissa quando o marido ama como o Senhor amou a igreja e se entregou por ela. Então, quando o homem ama a mulher como Cristo amou a igreja e se entrega por ela, então qualquer mulher pode ser submissa. Agora, como somos uns cavalos batizados, aí queremos muitas vezes que a mulher seja submissa, aí fica difícil. Mas seja mais. Então precisamos amar como Ele nos amou. Ele deu o exemplo. E nós sabemos que se Ele não amasse como Ele nos amou, tudo isso que nós estamos fazendo aqui é em vão. Então nós temos que fazer. E outra coisa, é uma ordenança, amados. Não é verdade que muitas vezes nós temos dificuldade de entender a ordem de Jesus, porque vivemos num país democrático. E somos uma igreja também democrática. Aí fica muitas vezes difícil de entender que alguém esteja ordenando algo. Mas só que Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele ordena sobre as nossas vidas, porque Deus não é igual a nós. Nós não podemos ordenar sobre a vida de ninguém, porque não sabemos nada da vida de ninguém. Então nós temos que conversar e chegar a uma conclusão. Mas Deus não. Deus prescruta e conhece o nosso coração. Deus sabe, né? Você pode até dizer assim para Deus: eu vou, Senhor. Mas só Deus sabe se no seu coração, no seu íntimo, você está dizendo se você vai ou não. Só Deus é que sabe. E você pode dizer assim: não, Senhor, eu não vou. E Deus lá no íntimo entender que você está doido para ir. E só Ele poderá determinar se você vai ou não vai. Porque Ele prescruta o nosso coração. Ele conhece. Então nós sabemos que a vontade de Deus é a soberana vontade nossa. Não é? Então, se Deus tem algo bom para nós, então se é bom para Deus, é bom para mim. Porque Deus conhece o meu coração. Se Deus diz não para mim, eu tenho que descansar, porque Deus conhece o meu caminho. Meu filho, não vá por aí. Por mais que você, a palavra de Deus diz que você deve obedecer seu pai e sua mãe, ele diz não vá por aí, mas de qualquer forma você desobedece, porque às vezes acontece ou não acontece. Mas com Deus é certeiro, amados. Se Ele disser que por aí não vá, não vá. Não vá.
porque ele está dizendo o que poderá acontecer. E olha, se ele não falar o que vai realmente acontecer. Vamos ver ainda João 15, versículo 12. João 15, versículo 12 diz: precisamos, ou melhor, João 15, 12 diz: o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então é uma questão de Deus, e Deus está colocando um imperativo para as nossas vidas. E nós precisamos entender, precisamos colocar em nosso ser o desejo de tornar isso real para a igreja. Quando Rick Warren coloca que uma igreja saudável é aquela que promulga o amor de Cristo no relacionamento, né? Então, quando a igreja percebe que precisa, entende que esse relacionamento agrada o coração do Pai, Deus começa a abençoar tremendamente a igreja. Porque quando você diz, não, eu não quero, quando muitas vezes Deus está falando no seu coração e você diz, não, eu não vou fazer isso, quando muitas vezes o Espírito Santo está incomodando você, dizendo, meu irmão, você tem que procurar fulano, você diz, eu não vou procurar, não, você tem que procurar. Quando nós demonstramos rebeldia contra Deus, né? E aí nós podemos dizer, com toda autoridade, dizer que muitos, eu não sei, né? Mas eu vou dizer assim, algumas pessoas aqui nem têm essa experiência com o Espírito Santo. Não conversa com o Espírito Santo, não deixa o Espírito Santo transformar a sua vida. Mas, queridos, nesse ano 2011 nós queremos que você tenha experiências com o Espírito Santo. Amém? Nós queremos ter experiências com o Espírito Santo. Aí você pode dizer assim, mas pastor, quer virar pentecostal? Não vamos virar essas questões da tradição. Vamos falar de que nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem o maior desejo de ter um relacionamento com você. E amados, quando nós temos uma experiência com o Espírito Santo, de ouvi-lo, de atender o Espírito Santo, mas não tem coisa mais gostosa do que saber que você está sendo ministrado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, como ele é ordeiro, quando você abre a porta para ele falar em sua vida, pode ser a maior tragédia, mas ele vai ter uma palavra com fogo. Amém? E você vai ser orientado a agir pelo Espírito Santo. E amados, agir pelo Espírito Santo, amados, resolve muitas questões de relacionamento. O problema é que muitas vezes nós queremos resolver na carne. Nós queremos resolver, mesmo que a gente saiba, porque Deus deu sabedoria ao homem para resolver. Mas muitas vezes nós queremos resolver na carne. E na carne, amados, muitas vezes não agrada a pessoa. Mas, amados, resolver com o Espírito Santo de Deus, aleluia, é o melhor. E nós vamos aprender a resolver com o Espírito Santo. Precisamos entender que relacionamento é o cumprimento do mandamento que o Senhor nos deu. De amarmos uns aos outros. É o cumprimento desse amor. De amarmos uns aos outros. E ainda, amados, 1 João, lá é Epístola, 1 João, capítulo 4, versículo 20.
1 João capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Com certeza, amados, uma das coisas mais terríveis e ao mesmo tempo mais maravilhoso que pode acontecer na nossa vida é nós descobrirmos que em toda a nossa vida a oração nunca passou desse teto. Eu contei uma vez aqui de um testemunho quando eu cheguei no seminário, né? De vez em quando eu me lembro desse testemunho, porque me chamou muita atenção, porque era do reitor do seminário. E ele contou que um certo dia ele já tinha passado por 3 igrejas. Ele tinha saído dessas igrejas, amados, cada uma com mais de 1000 membros. Ele tinha deixado aquelas igrejas. Igrejas fortes, igrejas grandes. Ele já tinha mais de 30 anos de ministério. E ministérios bem sucedidos. E um dia ele estava passeando na sua fazenda, lá nos Estados Unidos. E ele começou a caminhar, orando e buscando ao Senhor. E amados, ele contou isso, amados, lá para nós, que estávamos chegando para fazer o seminário. Ele disse que olhou para trás assim, uma visão de Deus. Quando muitas vezes nós olhamos para trás assim, para refletir sobre a nossa vida, aquilo que está em nossa vida. E muitas vezes nós pensamos, né? Tantas coisas fizemos, tantas coisas que fizemos que agradou, que desagradou. Mas ele olhou para trás e não viu nada, irmãos. No reino espiritual ele não viu nada. E naquele exato momento ele se ajoelhou e entregou pela primeira vez a sua vida a Jesus. Irmãos, todo mundo ficou atônito. Como é que pode? Alguém que serviu, que foi pastor, que batizou no mínimo 3.000 almas, né? Porque cada igreja deixou mil. No mínimo 3.000. E ele olhou para trás e viu que ele fez tudo aquilo, mas sem ser crente. Já percebeu? Que um homem desse, se naquele momento não tivesse acontecido aquilo, não tivesse uma experiência real com o Espírito Santo, ele tinha ido para o inferno, amados. Quer dizer, ele levou muitas pessoas para Cristo, mas ele nunca foi crente. Amados? Então, eu estou dizendo aqui que muitas vezes é bom que a gente descubra isso. Como está a nossa vida? Será que aquilo que eu estou fazendo é o que agrada ao Senhor? Ou agrada a mim mesmo? E a experiência com o Espírito Santo vai colocar um nível, vai me colocar num nível espiritual tão fino e tão límpido, que eu vou saber identificar se a minha vida está no prumo de Deus. E o mais gostoso é saber disso, amigos. O mais gostoso não é trágico, porque tem sido uma tragédia. Mas a tragédia, amado, seria se ele chegasse no fim da vida e chegasse lá no céu, e quando ele tivesse olhado, Senhor, eu no mínimo batizei 3.000 almas, deixei 3 igrejas poderosas, e o Senhor Jesus vai abrir o livro da vida e não vai ver o nome dele escrito no livro da vida. Mas meu filho, você nunca me aceitou, você nunca me confessou como Senhor e Salvador. Você fez porque você era poderoso, porque você era inteligente, porque você era uma família nobre, porque você estudou, porque você quis fazer, mas você nunca entregou o seu coração para mim. E por isso que o seu nome não está no livro da vida. O seu nome está para ir para o inferno. E a nossa preocupação com o pastor, preocupação é de nós estarmos passando vidas aqui na igreja
e você não ter tido nenhuma experiência com o Senhor. Né? Eu vou chegar lá no céu e vou apresentar a sua vida ao Senhor. E eu vou dizer, olha, Senhor, eles foram para a igreja, eles foram para o culto em quarta-feira, foram para isso, para aquele outro. Deus vai dizer, mas eles não me buscaram. Eles simplesmente iam para o culto não quer dizer nada, você ensinou errado a eles. O que eu faço? Porque eles vão para o inferno e você é responsável pela alma deles. O que eu vou fazer aqui? É por isso que nós temos que refletir agora. Temos que nos relacionar melhor, para que não sejamos pedra de tropeço para outras pessoas. Quantas das pessoas que nós conhecemos que muitas vezes não chega perto de nós, porque o nosso testemunho não é verdadeiro. Então nós temos que mudar isso. E hoje é o tempo de mudar isso. Porque o Senhor está trazendo essa palavra para nós. E nós não temos que achar que eu tenho 10 anos, 15 anos, 20 anos de crente. Não, amados. Não. Repreenda esse nome de Jesus. Porque feliz foi o dia em que aquele homem se ajoelhou naquela terra e disse: eu te aceito, Jesus, de todo o meu coração. Porque naquele dia o nome dele tinha sido escrito no livro da vida. Amém. Cheio de tradições, amados. Eu gosto muito de tradições. Eu gosto. Mas as tradições não podem ser maior do que a minha experiência com Deus. A tradição não pode, eu não posso ficar na tradição e ver o meu próximo morrer. Eu não posso ficar debaixo da tradição e dizer, não, olha, eu sou pastor, eu sou formado. Olha, eu vou me ajoelhar aqui para quê? Não, de forma alguma. Se o Senhor está dentro do meu coração, olha, você não está dentro dos meus caminhos, amém. Porque muitas vezes nós não queremos ter experiência com o Espírito Santo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está no seu coração. Você muitas vezes não quer abrir a Bíblia, você não quer orar, porque você não quer que o Espírito Santo revele quem você é. Mas eu quero dizer nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, que Deus vai revelar, vai prescrutar o seu coração e vai dizer quem você é. E você vai se arrepender de todo o coração, chorar na presença de Deus e vai dizer, Senhor, eu entrego meu coração a Ti. Porque hoje é tempo de mudarmos. Quando chegarmos no céu, vamos querer mudar muita coisa, mas Deus não poderá mudar mais. Diz a palavra que ela não terá mais efeito. O próprio Jesus estará com uma coraça no seu peito para não amar. Você vai clamar, vai chorar. Aqueles que não quiseram Jesus vão dizer, Senhor, Tu és um Deus misericordioso, Tu nos ama, e ele, por causa daquela couraça no peito, não amará. Porque o destino já está traçado. Então o Senhor disse que devemos amar como Ele amou. Essa é a responsabilidade nossa. Amar como Ele. Amém, amados? Eu quero dizer que tem um bocado de página aqui que o Senhor vê. Não vai deixar tudo para hoje não, vai ser tudo para hoje não. Deus vai nos dando a medida, porque também tem a hora, a gente respeitar a hora, nos louvar o nome do Senhor por isso. Mas Deus tem falado ao nosso coração. E amados, eu quero dizer aqui com todo o coração, Deus quer mudar a minha vida. Ele já vem falando isso há muito tempo. Mudar a minha vida. Porque eu não sou uma pessoa fácil. Ele sabe disso, Ele me conhece. Mas eu não quero estar debaixo daquilo que eu acho que esteja certo, mas daquilo que o Senhor acha que é certo para mim. Mas se Ele falou ao meu coração, Ele vai falar ao seu. Né?
Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor.
Faz o teu querer. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor da glória, Senhor. Quero minha dor serviço, ó Pai. Quero a minha arrogância, quero o meu orgulho. Quebra tudo em mim, Senhor, para fazer a tua vontade, Senhor. Age, Espírito Santo, em mim, Senhor. Age, Espírito Santo, em nós. Age, Espírito Santo, na tua igreja, Senhor. Age. Age. Age, Espírito Santo de Deus. Move cada coração.